Eu quero te contar como que eu saí do zero e consegui mudar. Como que eu consegui mudar o meu dia a dia simplesmente acreditando em coisas que até as pessoas que eram próximas a mim não acreditavam. Quando eu comecei a construir meu patrimônio, na realidade eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era vontade. E eu acreditava, eu tinha algumas crenças que eu precisava de ter renda passiva, para eu não ter que trabalhar todos os dias para conseguir mais dinheiro. Então, eu procurei carreira na época que ia me dar aposentadoria. Fui policial aqui nos Estados Unidos por muitos anos, servi 17 anos como fuzileiro naval no United States Marine Corps. Neste tempo, eu estive no Afeganistão, vi e vivi muita coisa. E o que mais me impressiona, na realidade, não é nem o que eu vi e vivi, é o que eu vejo hoje, principalmente com mídia social. Como que as pessoas estão procurando riqueza, estão tentando conseguir mudar o dia a dia de uma maneira errada. E por que eu faço esses vídeos? Porque hoje eu já estou em uma posição na minha vida que eu não estou mais procurando dinheiro, eu estou tentando alcançar o máximo de gente que eu posso com a minha mensagem. E eu quero que você, vendo isso aqui, entenda o que é juros. Eu não vou te dar uma aula de juros, vou colocar igual um professor de finanças minha, quando eu estava fazendo o meu mestrado, disse: juros é aluguel de um dinheiro que você não teve, ou que você não tem. Então, se você tem o hábito de comprometer a sua renda que você não ganhou ainda, que você vai ganhar daqui uns meses, comprando no cartão de crédito, lamento em falar, mas esse hábito é um fator de empobrecimento, desculpa, gente. E estes fatores simplesmente puxam você para o fundo do mar. Quer crescer? Primeiro, para de pagar juros. Segundo, quem entende juros não paga, recebe. Sempre guarda um percentual de tudo que você ganha. Reinveste o que sobra. Mesmo que seja pouco que você consegue começar a ganhar mensalmente dos seus reinvestimentos, já é o suficiente. Você não precisa de muito. Você precisa de uma quantia que seja pequena. Por quê? Mentalidade é mais importante do que quantidade. Se você economiza $20 diário, são $140 semanal. Se você pega esses $140 e reinveste ele numa conta de aposentadoria do SP500, um fundo indexado, por exemplo, em um curso de 30 anos, você tem $980 mil, eu calculei outro dia. E eu conheço milhares de brasileiros que estão nos Estados Unidos há 30 anos e estão voltando agora na idade de 65, 70 anos com nada. Isso não é legal. E nós podemos fazer mais por essas pessoas. Por isso que eu criei o meu canal. Por isso que eu venho aqui e enfatizo diariamente. Já ficou até chato que eu posto tanta coisa pedindo, por favor, economiza, por favor, cuida de você financeiramente. Durante a minha carreira militar, policial, eu recebi muito treinamento. Eu recebi um treinamento faz mais ou menos 3 anos e ele foi ele me deixou bastante impressionado. Esse treinamento era sobre como lidar com pessoas que estavam emocionalmente conturbadas. Era 40 horas de treinamento, o instrutor falou apenas sobre nós. E eu cheguei nele e perguntei: instrutor, eu achava que eu fosse aprender como lidar com pessoas que estão emocionalmente conturbadas. E o que eu estou notando é que você fala só de nós. Quando que a gente vai começar o treinamento de como lidar com pessoas que têm problema? Ele disse: o treinamento começou. A gente já está na metade do treinamento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio. Como que você vai ajudar alguém emocionalmente conturbado se você também está? Primeiro, para você ajudar alguém, nós precisamos de ajudar você. Você tem que entender que a sua mentalidade é mais importante.
Você precisa entender que você não consegue ajudar alguém mais do que você ajuda a si próprio. E é o que a gente vê no mundo hoje. Aquilo me deixou impressionado. Eu simplesmente não conseguia entender como que certas coisas tão óbvias faz tanta diferença na nossa vida. Disciplina de guardar um pouco do que ganha é mais importante que ganhar muito. Por quê? Se você tem 0% de um salário de $100 mil mensal, é igual a zero. Mas se você tem 10% de um salário de $500 mensal, você já tem 50. O que é que você prefere? 10% de pouco ou 0% de muito? Eu prefiro um percentual positivo, mesmo que seja do pouco. Eu trabalho com créditos, eu trabalhei vendendo carros, tive uma empresa de revenda de carro aqui nos Estados Unidos, mais de 10 anos eu fiquei aberto, fui muito bem sucedido. Se eu for falar para vocês o que eu via no meu dia a dia, como que o rico compra itens que valoriza, né, que sobrevive o teste do tempo, e pessoas que estão em fase ascendente, porque eu não quero usar a palavra, que é contrário de rico, essas pessoas compram itens que desvalorizam com dinheiro que eles não têm. Eu fiz um vídeo, uma época, sobre a desvalorização direta de um carro de $40 mil. Você paga por algo com dinheiro que você não tem, com uma taxa de juros exorbitante, e no final você vende por uma fração do que você pagou. E essa história se repete na vida das pessoas que não têm um conhecimento aguçado sobre finanças. Só que hoje nós podemos mudar isso. Hoje você está perdendo tempo se você não está reaplicando uma parte do seu dinheiro. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com a política. Olha o que está acontecendo no Brasil com a política. É direita ou esquerda? Se você for pego no meio, você já está errado. Você já tem inimizades. Políticos não vai cuidar da gente. Nós precisamos de assumir responsabilidade e cuidar da nossa situação financeira o quanto antes. Começa hoje. Hoje, você vendo esse vídeo, hoje é o dia mais novo da sua vida. No sentido, você não vai ficar mais jovem que você é hoje e amanhã. Então, para de perder seu tempo. Começa a reinvestir uma parte do seu dinheiro. Começa a mudar, trabalhar a sua mentalidade. Olha no meu vídeo lá atrás. Você vai encontrar aqui abaixo no canal. Eu falei que a mentalidade era tudo. Expliquei e venho enfatizando sobre economizar. Daquele vídeo até hoje, muitas coisas mudaram. A economia, tudo muda tão rápido que nós não conseguimos acompanhar a olho nu. Simplesmente sentimos o efeito do que está acontecendo em nossas vidas. Você vai no Itaú, por exemplo, pega um financiamento e lá diz pré-aprovado. Você paga 5 vezes aquele pequeno ou aquela pequena quantidade que foi transferida para sua conta. E o que você faz com esse financiamento? Compra algo que cai de preço. Então vamos ver. Perdeu dinheiro pagando juros para uma instituição que já é multimilionária? Perdeu dinheiro quando empregou os proceeds, o dinheiro deste financiamento, né, dessa dívida em algo que cai de preço? E daí depois pergunta, por que eu não fico rico? Tem um amigo, ele foi embora para o Brasil. Ele vai ver esse vídeo, eu tenho certeza. Ele me falou, quem trabalha muito não fica rico, Fábio. Não é verdade. Não é verdade porque se você trabalha muito, mas ficar rico nunca foi uma preocupação sua, você não vai ficar rico. Fica rico quem trabalha para ficar rico. Eu mudei a minha vida, se eu for calcular numericamente aqui, gente, por exemplo,
eu mudei de uma quantidade, eu cresci tanto que às vezes quando eu vou comprar alguma coisa e as pessoas perguntam o que é que você tem, quanto que você ganha mensal, é até deselegante eu falar, eu tenho vergonha. Por quê? Eu acreditava em reinvestir, eu acreditava em reempregar o meu dinheiro. Nunca eu preocupei com impressionar alguém. Eu preocupei comigo e eu quero que você preocupe com você, com a sua situação financeira. Aqui eu coloco sempre esse tipo de conteúdo, porque eu acredito que juntos nós somos mais. Então esta é uma comunidade de pessoas que estão querendo evoluir financeiramente. Tá cheio de gurus na internet, tá cheio de gurus vendendo um plano sobre como ficar rico. Só que eles não falam para você que esse plano deles, 1, não trabalha, 2, o dia que você conseguir ficar, você já está na cadeira de roda, é o que eu chamo de riqueza na cadeira de roda, caminhando sempre pela calçada. Eu quero que você caminhe no meio da avenida, da autopista. Por quê? Não adianta você também conseguir independência financeira quando você está com 98 anos de idade. O segredo é conseguir uma vida financeira melhor dentro do tempo que você ainda tem saúde para viver ela. Eu gosto de... O que me motiva não é só aquela mentalidade, vou trabalhar, vou guardar tudo e vou viver pobre. Não adianta nada. Viver pobre a vida inteira e morrer rico. Aqui nós trabalhamos em ter um balanço. Você também economiza, mas também você vive a sua vida. O que eu ensino não precisa de mudar a sua vida. Se você começa com algo, por exemplo, $20 diário, você não tem que mudar a sua vida, não muda nada. O percentual da maioria dos trabalhadores aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ganham uma diária, por exemplo, em torno de $150 ou reais a $250 ou reais. Mas o que eles fazem? Eles gastam em torno de $300 ou reais diariamente. Nunca vão ficar ricos. Depois, suja o nome, tanto aqui quanto no Brasil, o nome bate no SPC, nome bate negativo. E essas mesmas pessoas dizem, quem trabalha não fica rico. Meu amigo, se você ganhasse 10 mil por dia, você continuaria pobre. Por quê? A sua mentalidade. Brasil é um excelente país para investimento. Estados Unidos paga 8% em média na SP500. Brasil, a rico, chega a pagar 15% ao ano. E não é em média. Qual que é a diferença em média e quando você coloca o seu dinheiro em uma CDB e uma CDI, que paga 14%, 15% ao ano? A diferença é, em média significa que se este ano o SP500 te deu um lucro de 12%, você ganhou 12%. O ano que vem, CDB perde 4%, você perdeu 4%. No próximo ano, desculpa, não CDB, SP500. No próximo ano, SP500 te dá um lucro de 16%. Você vai calcular lucro e perdas, dividir por 3, porque estamos falando de 3 anos, e chegar à sua média. E você vai entender que o jogo do dinheiro ele é um jogo de 0 a 0. No sentido, ele é um jogo que, na maioria das vezes, para um ganhar, o outro tem que perder. Quem tem controle da quantidade de dinheiro que é lançado no mercado todos os dias são pessoas como certos políticos, né? Acredito que no Brasil talvez seja o Banco Central, aqui nos Estados Unidos é o Federal Reserve, e eles simplesmente imprimem mais. Mas nós não temos. Nós temos que fazer melhoria com o que temos. Então, se você aplica essa fórmula de mudar o que você tem atualmente, trabalhar com o que você tem e se ajustar, você vai conseguir chegar, né, ao seu objetivo financeiro. Mas se você não tem um objetivo financeiro, você vai ser aquele cara que trabalha
e ganha 150 dólares ou reais e gasta 170 dólares ou reais. E essa pessoa nunca fica rica. Por quê? Porque ela gasta 100% ou 130% do que consome. Quando ganha um cartão de crédito, celebra, fica feliz. Por quê? Acredita que aumentou a riqueza. Não, aumentou o poder de compra, aumentou a contribuição dessa pessoa se entregando à escravidão moderna. As pessoas se entregam à escravidão moderna. É o que está rolando hoje. Tudo que nós compramos, nós comprometemos uma parte do nosso tempo em troca daquele item. Chega uma hora que nós somos obrigados a trabalhar simplesmente para pagar nossas dívidas. Isso que eu me refiro à escravidão moderna. Se eu for conversar com vocês aqui, eu posso falar por 3 dias, porque são tantas coisas que eu vejo e que eu não concordo no dia a dia, que não tem correlação com riqueza. Então, vamos fazer o seguinte, segue o canal, coloca aqui o seu comentário, porque isso ajuda o algoritmo dessas plataformas e motiva também eu a continuar criando mais conteúdos.